Então permita-me, irmãos, hoje, de novo, eu falei sobre isso domingo passado à noite, tá? Então algumas coisas podem soar repetitivas, mas eu quero explorá-las mais, considerá-las melhor com vocês. Então, permita-me compartilhar mais um pouco sobre a interação ativa desses seres espirituais conosco. Quando a Bíblia diz os céus e a terra, essas duas palavras, embora a gente esteja considerando uma de cada vez, elas formam uma expressão que deve ser entendida conjuntamente. Os céus e a terra não são coisas separadas, distintas, que não se tocam, não se cruzam, não se relacionam. Não. Aquilo que acontece na terra afeta o céu. E aquilo que acontece no céu afeta a terra. Esse é o ensino da palavra de Deus de maneira geral. Então, eu quero mostrar para vocês que os céus estão em interação constante com a terra. Ou, em outras palavras, que a dimensão espiritual está em interação constante com a dimensão material. Irmãos, ouça isso. O mundo espiritual, a dimensão espiritual é real. E nós, se vamos crer na palavra de Deus e levá-la a sério, vamos precisar aceitar essa verdade. O mundo que a gente vive, que você e eu vivemos, é um mundo materialista. O que o mundo materialista quer dizer? Aqui não é o sentido de você se apegar a bens materiais, embora esse significado também exista. Mas isso aqui é uma visão de mundo que tenta explicar toda a nossa vida somente à luz do comportamento da matéria. O que é a vida? É energia, matéria, espaço e tempo. E na interação desses elementos está a explicação da vida de maneira geral. Né? Eu mencionei semana passada o Carl Sagan, que é muito famoso, astrofísico. Ele falou, o cosmos é tudo que houve, tudo que há e tudo que sempre haverá. Em outras palavras, o universo tal qual a gente conhece, a matéria tal qual a gente conhece, é absolutamente tudo que existe e tudo é explicado a partir do entendimento desses processos desse universo aqui. Para a Bíblia não é verdade. Para a Bíblia, além dessas coisas, desses elementos materiais que fazem parte da vida, existe uma dimensão que é invisível aos nossos olhos, mas é real. Colossenses 1,16 diz assim, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Aí ele usa uma expressão para explicar o que ele quer dizer com os céus e sobre a terra. Ele fala, as visíveis e as invisíveis. Então veja bem, apesar de invisível, existe uma dimensão espiritual que está presente e em constante interação com o mundo material e visível que a gente vê. Então existem coisas, fenômenos que são explicados não a partir da matéria, mas a partir do mundo espiritual, à luz da Bíblia. Quero dar vários exemplos para vocês. Alguns eu já dei e vou repetir rapidinho, outros eu não dei e quero compartilhar hoje. Veja, irmãos, esse padrão do mundo visível e invisível, com acontecimentos num mundo afetando o outro, está na Bíblia, assim, de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, o drama espiritual de Jó na terra é resultado de uma demanda que aconteceu no céu. Como que você explica as doenças de Jó? Se a gente for explicar a partir de uma perspectiva materialista, a gente pode examinar, pode entender como é que o corpo dele funcionou, o que foi que de fato causou toda aquela enfermidade que ele enfrentou. Só que a Bíblia diz, o que ele passou é fruto de algo que aconteceu no mundo invisível. Entende? Então tem algo no mundo espiritual que está afetando o mundo material. Uma tarefa missionária de curta duração, Lucas capítulo 10, faz com que Satanás caia do céu tal como um relâmpago. Um pecador que se arrepende na terra causa celebração, comemoração, júbilo aonde? Nos céus, mundo invisível. E essas cenas todas vão ilustrar essa mensagem. Ações que são aparentemente comuns no mundo visível têm um efeito extraordinário no mundo invisível e vice-versa. Além dessas, eu quero mencionar mais algumas. Não mencionei semana passada, mas eu quero mencionar hoje. Eu falei para vocês que quando a Bíblia fala dos céus, ela fala que os céus é o lugar onde os seres espirituais criados por Deus habitam. Então eu quero mostrar para vocês alguns desses seres que habitam nos céus e que afetam a terra. Vou começar falando do lado ruim. Então atenção. Atividade demoníaca. Irmãos, quem são os demônios? Vou te explicar de forma fácil. São anjos criados por Deus que se rebelaram contra ele. Esses são os demônios. Então os anjos, esses anjos caídos, esses demônios, eles são espíritos, porque anjos são espíritos, e a Bíblia diz que eles se apoderam dos seres humanos. E meus irmãos, não é difícil encontrar isso nas páginas da Bíblia. Exemplos, eu vou citar só alguns dos evangelhos. Nos evangelhos nós temos o famoso caso do Gadareno. Quem está familiarizado com a Bíblia lembra dele. O famoso Gadareno, muito conhecido. E esse Gadareno era um ser humano, como nós, que foi dominado, inclusive no seu próprio corpo, por demônios, espíritos malignos, que o Senhor Jesus Cristo expulsou. Irmãos, possessão demoníaca
existe. Ouve isso. Que assunto, né, para domingo de manhã? Fica comigo aí. Possessão demoníaca existe. Eu já vi isso acontecer na minha frente com pessoas e eu mesmo já, infelizmente, vivi essa experiência. Mas Deus me livrou, louvado seja Deus. Agora veja, a gente vê exageros por aí. A gente vê caricaturas por aí. Nós vemos na televisão igrejas onde os pastores fazem podcast com demônios. Vocês já viram isso? O demônio está lá e o cara vem, como é que é seu nome? Meu nome é tal. O que você está fazendo aqui? Ah, eu vim trazer a droga. E fica aquela conversa, aí o pastor faz um show, tem um pastor que... não vou nem falar essas coisas não, para não perder tempo e para não deixar esse povo famoso, né? Mas a gente vê essas caricaturas, esses exageros, e em resposta a isso, a gente tende a desconsiderar essas realidades por completo, assim. Por um lado de lá, tem gente que a igreja deles se baseia só em demônio que aparece todo culto. Aí a gente, por outro lado, diz assim, isso daí é tudo besteira. Na verdade, irmãos, não é. Possessão demoníaca existe. A boa notícia é que quando Jesus andou por esse mundo, ele expelia os demônios das pessoas, o que mostrava que Jesus tinha autoridade sobre os poderes espirituais. Então ouve isso, só para a gente avançar. Crente nenhum, se está guardado nas mãos do Senhor Jesus Cristo, pode ficar possuído por um espírito maligno. Crente nenhum fica, porque ele é habitado pelo Espírito Santo. Tá claro isso para vocês? Eu tenho uma história na minha família de uma pessoa que converteu-se, creu no Senhor Jesus Cristo, mas depois enveredou-se por outros caminhos religiosos e tentou a mediunidade, né? E aí, eles fizeram de tudo. E a pessoa raspou a cabeça, era uma mulher, tomou banho de... todo tipo de banho que você pode imaginar, e fez todo tipo de trabalho, e matou frango, e encruzilhada, aquela coisa toda. Aí chegou um dia que finalmente a mãe de santo falou para ela assim, olha, tem alguma coisa em você que impede a entidade tal de descer sobre você. Foi naquele dia que as coisas começaram a mudar e ela voltou-se para o Senhor. Por quê? O que estava nela que não deixava o Espírito entrar? O Espírito Santo. Estava abafado, estava entristecido, ela estava longe de Deus, mas uma vez que era habitada, nada podia descer lá. E essa pessoa, claro, voltou-se para o Senhor depois disso. Então veja, crente nenhum fica possuído. Então, se uma pessoa fica possuída por um espírito maligno, o que ela precisa fazer, gente? Tem uma saída para ela só. Conversão. Porque Jesus disse, se o demônio sai, depois ele volta, a casa está vazia, ele entra de novo e traz outros com ele ainda. Então, conversão. Crente nenhum fica possuído. Mas isso existe. Isso existe. Outra coisa. A Bíblia diz que existe atividade espiritual, demoníaca, por trás de enfermidades. Então, atenção. Nem toda enfermidade é fruto de espíritos malignos. Mas algumas são. A Bíblia diz isso, e eu vou te provar. Mateus capítulo 9, por exemplo, versos 32 e 33, nos conta a história de um mudo que era mudo por causa do espírito maligno que habitava nele. Quando Jesus expulsou o espírito, o mudo falou. Então, qual era o problema da mudez? Atividade espiritual. Eu estou tentando mostrar o quê? Essa interação dos céus com a terra. Que esse mundo espiritual afeta diretamente a nossa vida. Lucas capítulo 13, versículo 11. Uma mulher, diz a Bíblia, possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, fazia com que ela andasse encurvada. E a Bíblia diz, sem que ela pudesse de modo algum se endireitar. Quando Jesus expulsou o espírito, o que aconteceu com ela? Endireitou-se. Então veja a relação entre a atividade espiritual e a saúde. Eu vou repetir isso, pelo amor de Deus. Toda enfermidade é causada por demônio? Não. Ok? Não. Ó, não. Mas algumas são. Na vida daqueles que não são guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Ainda sobre doenças, irmãos, existem doenças, enfermidades, cujas causas não são necessariamente causadas por espíritos malignos, mas são sim de ordem espiritual. A Bíblia diz isso. De novo, nem toda doença é causada por pecado na vida. Nem toda doença é causada por pecado na vida. Mas, algumas são. E eu vou te mostrar. Tiago capítulo 5, versos 14 a 16, é um texto que deixa claro pra gente que algumas pessoas ficam enfermas por causa de pecado não tratado na vida delas. Aí, sabe como que elas se recuperam? A Bíblia diz que ela vai chamar os presbíteros da igreja, os pastores, eles vão até ela, no seu leito de enfermidade, ela vai confessar os seus pecados, eles oram por ela, seus pecados são perdoados, e aí a Bíblia diz, e a oração da fé a levantará. Então, qual que é a cura para algumas enfermidades? Confissão de pecado. Arrependimento. Porque a ordem é de ordem espiritual. Então, de novo, gente, eu vou repetir, pelo amor de Deus.
Porque senão amanhã alguém tosse do seu lado e você vai falar assim, ah lá, tá em pecado. Ó. Entenda, por favor. Nem toda enfermidade é causada por isso. Mas algumas são. Então, é necessário a gente ter a vida em dia com Deus. Não só isso, nós conhecemos muito bem o texto a respeito da ceia do Senhor. O texto fala que lá na igreja de Corinto havia muitos fracos, doentes, e não poucos, diz a Bíblia, os que dormem. Significa que eles morreram. E por que isso aconteceu? Porque, diz a Bíblia, eles participavam da ceia do Senhor de maneira indevida, ou com pecado impenitente na vida, ou em divisão com a igreja, falta de comunhão com a igreja. Por causa da forma como eles se relacionavam com algo espiritual, eles tinham fraquezas, doenças, e Deus tinha tirado até mesmo a vida de alguns. Então veja, existe uma dimensão espiritual por trás da nossa experiência material. Não estou inventando, não crê em mim, crê na Bíblia, estou te dando a referência, procura lá depois. Voltando para os demônios. Ô glória, não fala glória agora. Não fala isso. Mas voltando para os demônios. A Bíblia diz que no nosso mundo existem ensinos que são promovidos por demônios. Ensinos que a gente aprende. 1 Timóteo, a gente vai passar por esse texto, o pastor Luciano vai pregar para nós. Capítulo 4, versículo 1 nos diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, ouça bem. Isso, irmãos, pode acontecer dentro de igrejas. Eu imagino que seja esse o contexto lá do apóstolo Paulo. Dentro de igrejas existem ensinos que são ensinos de demônios. Mas a palavra ensino é a palavra didascalia, de onde vem a nossa palavra didática. E sabe o que ela sugere para nós? Que existe um departamento de ensino demoníaco. Você acredita? Um MEC. Ministério da Educação. Oh, Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Existe um departamento de ensino, existe um currículo, existe uma agenda que tem ordem espiritual, que tem propósitos espirituais, existe uma metodologia de ensino, a palavra didascalia sugere isso, que visa ensinar aos seres humanos certos conceitos. Então, tanto na igreja quanto fora da igreja, pessoas aprendem coisas, assimilam coisas, acreditam em coisas, porque foram ensinadas, diz a Bíblia, por demônios. Entende? E eu tenho alguns aqui na minha cabeça, não vou te falar para não ser processado, que está gravando lá. A origem é espiritual. Percebeu? São ensinos que estão sendo proliferados, que estão sendo disseminados, que estão sendo transmitidos. E a origem deles é espiritual. Atividade espiritual interferindo no mundo material. Irmãos, a última coisa que eu vou falar sobre demônio, para a gente parar de falar de coisa ruim e falar de coisa boa. Existe atividade demoníaca influenciando, além do ensino, o comportamento das pessoas. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 8, versículo 2, estou te dando a referência para você não acreditar em mim. Acredita na Bíblia. Lucas capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz que Maria Madalena que nós conhecemos bem, foi livrada por Jesus de 7 demônios que saíram dela. Então a Maria Madalena era uma mulher que tinha 7 demônios na vida dela. Certo? Tá bom. Só que a Bíblia não nos conta que Maria Madalena mudou a voz, que Maria Madalena era violenta, coisa dessa natureza. O que a Bíblia nos conta sobre Maria Madalena antes de Jesus? Que ela era envolvida com prostituição. Então faz o link, por favor. Os demônios em Maria Madalena não fizeram ela mudar a voz, babar, rodar, ameaçar, ser violenta. Fez ela se envolver com prostituição. Interessante que prostituição, agora no sentido bíblico da palavra, é uma coisa que está tremendamente em alta no nosso tempo, não é? Quem pode estar por trás disso? Você entende que é algo espiritual que está acontecendo? A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Só, irmãos, que quando Satanás entrou em Judas, o Judas não rolou no chão, não virou o olho. Ele saiu e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Então, por trás daquela atitude, e Judas é responsável por ela, ele sabia muito bem o que estava fazendo, mas por trás dela havia uma influência satânica. Quanta gente está comercializando Jesus, o Evangelho até hoje? Quem está por trás deles? Você percebe? Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que o mundo espiritual é real. É real. E ele está em constante atividade, constante interação conosco. Os céus e a terra. Os céus e a terra. Os céus e a terra. Bem, alguém poderia perguntar: pastor, você está falando sobre céus, você está usando a palavra céus e está falando de demônio.
Falou só demônio até agora. Por quê? E, gente, essa é uma excelente pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Obrigado por perguntar. Fui eu mesmo que perguntei, né? Então, obrigado pra mim. Mas veja, ainda não é o caso em Gênesis 1, claro. Mas é o caso hoje de que não só a terra foi afetada pelo pecado. Sabe o que também foi afetado pelo pecado? Os céus. Sabia disso? Quem foi o primeiro que pecou? Você sabe? O inimigo, o diabo, coisa ruim. Qual outros nomes que ele dá pra ele? Esqueci agora. Satanás. Aonde que Satanás estava quando ele pecou? Lógico. Percebe? Então, veja, existe uma batalha espiritual acontecendo nesse exato momento, porque alguns seres espirituais criados por Deus, seres celestiais, se rebelaram. E uma batalha começou, na qual todos nós estamos envolvidos. Eu vou ler um texto para você, porque eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você acredite na Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne e sangue. Ah, não? Então contra quem que é? Contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Atenção para essa expressão agora no final. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você percebeu? Então, irmãos, normalmente a gente tem uma ideia de que a terra é ruim, mas o céu está imune aos efeitos do pecado. A Bíblia não diz isso. Os céus hoje são um campo de batalha também. Ele também foi afetado pelo pecado, inclusive primeiro do que a terra. Se os céus estivessem imunes, não haveria necessidade de novos céus, apenas de nova terra. Mas a Bíblia diz que vai ter novos céus e nova terra. Vou provar para você. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. Todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Tá, aí agora vem o que nos interessa. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Disse o apóstolo João: então vi novo céu e nova terra. Veja, irmãos, a primeira criação começa com céus e terra, termina com o ser humano. A nova criação começa com o ser humano. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, a nova criação começou. E termina com novos céus e nova terra. A Bíblia começa e termina no mesmo lugar. Céu e terra, em Gênesis 1, novo céu e nova terra, Apocalipse 21. Tá bom. Pastor, daí? Deixa eu caminhar pro final. Gente, eu não quero te deixar com os demônios, não vou te deixar com os demônios. Eu não vou te deixar lá. Já pensou se eu terminar essa mensagem agora? Nossa, ia ser o fim, né? Irmãos, é verdade, portanto, que, como diz a palavra de Deus aqui em Efésios capítulo 6, existem principados e potestades que são dominadores desse mundo tenebroso, que são forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas se existem as forças espirituais do mal, Deus também tem as forças espirituais do bem. E adivinha quem vai vencer essa guerra no final? Claro, diz a Bíblia que essa vitória já aconteceu na cruz do Calvário com o Senhor Jesus Cristo. E é uma questão de tempo para ela se consolidar. Então, Deus também tem o seu exército. A Bíblia fala de anjos bons, fala de Miguel, fala de Gabriel, fala de arcanjo, de anjo, de serafim, de querubim, fala de milhões e milhões. Deus tem um exército, meus irmãos, a seu serviço. Um exército de anjos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei disso semana passada, só um pouquinho, e talvez você ficou na dúvida, então eu vou falar de novo. Irmãos, o conceito de um anjo da guarda, no sentido pessoal, você tem um anjo. Eu aprendi na minha época de infância uma oração pro anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Tinha um negócio assim que a gente orava. Eu esqueci agora tudo. Mas a gente orava pro anjo da guarda guardar, gente. Tinha um guarda-costa celestial. Você que chique? Hã? Onde você vai, você tem um segurança celestial, angelical? Pois é. Deixa eu te contar uma coisa triste. Esse conceito não é contemplado na Bíblia. De um anjo que foi nomeado pelo nome e tal. Ele chama Enzo Gabriel, né? Enzo Gabriel é o nome de anjo, né? O Enzo Gabriel é seu anjo da guarda especial. Isso não existe. Eu já ouvi alguém contar que aprendeu num seminário conhecido, respeitado por todos nós, que quando uma criança nasce, Deus designa um anjo especial para cuidar dela até os 6 meses de vida. Gente, na Bíblia eu nunca vi isso. Eu já vi a Bíblia de capa a capa um monte de vezes. Só que isso não significa que não haja anjos ministrando em nosso favor. Pelo contrário, diz Hebreus capítulo 1, anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então sim, Deus tem um exército, esse exército está a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então olha a boa notícia, você não tem um anjo da guarda, mas você tem um exército da guarda.
nomeado por Deus para cuidar e para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, irmãos, é claro, isso se dá de forma mais coletiva, né? Batalhando pelo interesse do povo de Deus, anjos como um todo, o cumprimento dos planos de Deus como um todo. Então, é verdade, você não tem um anjo, mas o exército dos céus está do seu lado. O exército dos céus está do lado do povo de Deus. E a gente pode ter essa certeza. Eu tinha vários textos aqui. Eu vou citar só um, porque o nosso tempo já deu. A gente podia ver, por exemplo, o arcanjo Miguel vindo para liberar o caminho para o anjo Gabriel poder entregar a mensagem de Deus para Daniel, por exemplo. Mas esse texto eu vou pedir para você abrir comigo. Está no Antigo Testamento. É o 2º livro dos Reis, capítulo 6. É um texto famoso. Você vai se lembrar dele. 2º livro dos Reis, capítulo 6. Abre lá, por favor. Para a gente ler juntos esse texto. É a última passagem, tá, meus irmãos que estão aí aguardando ansiosamente pelo fim da pregação. É o último versículo. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15. Fala assim, ó. O contexto aqui é uma guerra. Os sírios estão guerreando contra os israelitas. Os israelitas pareciam em desvantagem. O moço lá do profeta Eliseu levantou cedo, olhou, a cidade estava cercada. E ele, evidentemente, desesperou, né? E aí o Eliseu está em paz. Por que o Eliseu está em paz? Vamos ver o texto. Segundo Reis 6, a partir do 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele está desesperado. Aí o Eliseu responde, verso 16, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas quem é que está com Eliseu e o povo de Israel que não está com os sírios? Vamos ler o versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, verso 17, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Carros e cavalos é uma linguagem de guerra, certo? Hoje a gente tem tanques, tem armas, tem aviões. Naquele tempo havia carros e cavalos. Era assim que as pessoas guerreavam. Então, ele viu, no versículo 15, carros e cavalos, e evidentemente pessoas que estão conduzindo esses carros com os cavalos, que são a tropa dos sírios. Eliseu vê o monte cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, e quem está dirigindo esses carros e cavalos de fogo? Os anjos do Senhor. Deus tem o seu exército, e ele mobiliza o seu exército em favor daqueles que pertencem a Deus. Eu vou dizer para você, o mundo que a gente vive é um mundo que está no meio de uma batalha espiritual. Isso é verdade. E essa batalha espiritual está acontecendo na nossa vida, no nosso mundo, a gente fechando os olhos para ela ou não. Mas segundo a Bíblia, essa batalha já tem um vencedor. Jesus Cristo tem autoridade sobre todos os principados e potestades. Ele triunfou de todos eles na cruz, diz Colossenses capítulo 2. O exército dele é composto de milhões de soldados poderosos. E esses ministram em favor da vida dos homens e das mulheres que pertencem a Deus. Então, você não precisa ter medo, tá bom? Você pode viver em paz. Aquele que é nascido de Deus, diz a Bíblia, o maligno não lhe toca. Aquilo é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, mas se aplica a você e se aplica a mim. Nós pertencemos ao time que vai vencer no final. Mas, irmãos, se por um lado a gente não precisa ter medo, por outro lado, a gente precisa sim ser vigilante. Enquanto às vezes a gente está brincando de ser crente, a galera ao nosso redor não está brincando de levar a sério as suas religiões que são antagônicas ao evangelho. Não estão brincando. Se você abrir o olho e ver ao nosso redor, você vai perceber muita coisa. Então, leva a vida espiritual a sério. Tá bom? Se por algum motivo espiritual, sei lá, existe enfermidade, Jesus Cristo liberta. Se existe cativeiro, o Senhor Jesus Cristo liberta. Se existiu em algum momento possessão, se o Espírito Santo entrou na vida, o Espírito Santo liberta. Se existe enfermidade de causa espiritual, o Senhor liberta. Se existem ensinos de demônios, a palavra de Deus que é a verdade, liberta. Se existe comportamento influenciado pelos demônios, então a palavra do Senhor liberta. Se existem ataques espirituais contra nós, então o exército do Senhor nos livra. Seja como for, nós estamos seguros e guardados no Senhor Jesus Cristo. Mas entra na batalha e lute com as armas de Deus, lute com a armadura de Deus, porque dessa maneira nós seremos certamente mais que vencedores nesse mundo. Essa foi a última mensagem sobre os céus. Aí depois nós vamos para a terra. Agora, na próxima semana, se Deus permitir. Obrigado, irmãos, por sua atenção. E os irmãos que estão em casa, a gente se despede agora, encerrando a nossa transmissão. Que Deus abençoe a todos. O pessoal da IBD pode chegar.